Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do episódio 14 da primeira temporada, O Último Djinn. Sim, vocês ouviram corretamente, O Último Djinn. Mas vamos nessa iniciar o episódio. Bom, lá no monastério de Spinjitzu, o Zane está estudando uma forma de ativar o portal de acesso, o portal de passagem. Mas ele fica sem ideia de como fazer isso, então ele continua conversando com aquela foto da Pixel. Eis que chega o Sr. Frohike com um balde de gelo e sem querer acaba esbarrando no Zane. E aí ele diz, por que esse balde de gelo? Ele, bom, você é o mestre do gelo e tá aí há um tempão, então acho que é uma forma de repor seus poderes, né? Só que o Zane diz que não é bem assim que funciona. Ele pode produzir gelo a hora que ele quiser. Ele vai e produz um cubo de gelo a mais no balde. E aí o Sr. Frohike fica envergonhado e se retira dali. Enquanto isso, a Nia, a Sora e o Ryu estão atravessando um túnel subterrâneo em busca do núcleo de dragão amarelo lá no pináculo de cristais. E aí, a ninja da água até mostra pra Sora um saquinho de pedras Seeker que ela trouxe do arquivo do Reino das Nuvens. Pois ela acredita que vai ser de grande utilidade assim que elas chegarem numa tumba subterrânea. Ou seja, elas vão usar aquelas pedras pra achar o núcleo de alguma forma. E aí, beleza. A Sora, ela tá bem pessimista em relação à maré de azar que ela vem tendo. Só que a Nia deixa ela tranquila, dizendo, não, relaxa, vai dar tudo certo e tal. Nesse momento, a Nia acaba pisando numa armadilha que quase joga os três num poço de ácido. Mas elas escapam por pouco. A Sora diz, viu? Eu não cantei essa bola agora há pouco que ia ter um poço de ácido. Ela, não, você falou que as pedras Seeker cairiam num poço de ácido. E elas não caíram, estão bem aqui. E ela mostra o saquinho com as pedras, né? E aí, beleza. Elas continuam caminhando, a Sora tá desanimada e a Nia diz, aí, mantenha a sua esperança, porque sem esperança vai ser difícil que alguma coisa dê certo, né? A Sora até se questiona se isso é um ensinamento do Mestre Wu, mas a Nia disse, não, isso é um ensinamento meu. Se bem que o Mestre Wu dizia que nem toda lição de Spinjitzu é sobre luta. E nessa hora, os três chegam até a tumba subterrânea, admiram o local que é uma obra de arquitetos Djinn. A Sora fica meio confusa com isso, mas a Nia explica de forma breve sobre os Djinn e o reino deles, Ninjago, que foi destruído há muito tempo. No caso, obviamente, é uma referência tanto ao final da quinta temporada, quanto o plot inteiro da sexta temporada de Ninjago. Porque o Reino Maldito, a preeminente, era irmã de Ninjago. Então eles tinham uma ligação. Sem um reino, não tinha um outro. E aí, beleza, né? Elas chegam no altar lá da tumba e encontram alguns espaços lá como se fosse uma mesinha, num pedestal. Um pedestal com uns buraquinhos. Aí a Nia vai começar alinhando as pedras Seeker e fala para a Sora, se elas alinharem de forma correta, podem obter a direção que elas desejam. Ou seja, saber onde é que está esse núcleo. Leva algumas tentativas, mas elas conseguem. Só que aí que tá, quando elas unem as pedras Seeker de forma correta, um olho misterioso aparece, libera uma onda de choque na câmara inteira e nada acontece. A Sora novamente joga a culpa na má sorte dela. A Nia diz que não tem isso de má sorte e que ela devia saber que não ia ser tão fácil assim. Provavelmente elas devem ter usado as pedras de alguma forma errada. E elas resolvem sair da tumba. Só que elas não percebem que suas luvas, suas mãos foram marcadas. E aí, ok. De volta no monastério de Spinjitzu, vemos o Sr. Frohike se repreendendo por cometer uma gafe na frente do Zane. E ele começou a escovar o chão do monastério usando uma escova de dente. E aí o Zane aparece, ele tá pensando em outras formas de ativar o portal. E ele vê que o Frohike tá lá, limpando e diz, mas se você continuar limpando assim, vai levar aproximadamente 7 anos e 24 dias para você terminar. E aí o Sr. Frohike fica meio assim e diz, eita, é mesmo, Então ele decide comprar um aspirador lá na Krill para terminar a faxina.
Enquanto isso, o Zane tá lá caminhando pelo estábulo dos dragões, repassando mentalmente as poucas informações que os ninjas têm sobre os portais de acesso no Monastério de Espinjitzu, no Monastério de Imperium e nos arquivos do Reino das Nuvens. Só que aí, quando ele tá tentando bolar uma ideia, pensando, beleza, tem portais nesses 3 lugares. Será que tem mais portais em outros locais? Antes que ele possa finalizar esse pensamento, ele escuta um apelo desesperado. Ele vai correndo investigar e o Sr. Frohike acabou perdendo o controle do aspirador. O Zane usa os poderes para salvar lá o ajudante, né, do monastério, que agradece e corre para vomitar antes de terminar o serviço. Dessa vez ele decide organizar os pergaminhos do monastério de forma alfabética por autor. Porém, o Zane chega em seguida e explica que, de acordo com a tradição, os pergaminhos eram organizados por ordem cronológica, o que deixa o Frohike mais para baixo ainda. Mas enfim, voltando lá, né, para o Pináculo de Cristais, a Nia sai da tumba com a Sora e o Ryu, estão se preparando para ir embora, quando a Sora Dragão, ela detecta uma ameaça. Então, as ninjas percebem que tem marcas em suas mãos e elas escutam um barulho bem sinistro. De dentro da tumba surgem essas 2 criaturas aqui chamadas de Howlers, que parecem com espíritos, né? Eles atacam a Nia e a Sora. A Nia tenta usar os poderes de água para dissolvê-los, só que não dá certo, então não são fantasmas. E, tipo, a luta não tá dando em nada. A Nia vai com o Howler pra um lado, a Sora vai pro outro, mas eventualmente as duas acabam tendo que ser salvas pelo Jiro e pela Sora Dragão, que as levam até uma caverna para se abrigarem. E lá dentro, elas conhecem Arrakor, um Jin, que no começo até tenta parecer ameaçador, só que logo essa farsa cai por terra quando ele, sem que ele bate a cabeça por acidente. E aí que tá, ele reconhece a Sora, não a Sora humana, mas a Sora dragão, e revela que na verdade o nome dela é Zent, e ela é um dragão que veio do reino de Jinjago. Pois é, a Nia fica surpresa porque, poxa, ela acredita que Jinjago foi destruído, mas o Arrakor diz sim, é verdade, e ele é o último Jin que restou. Basicamente, como ele sobreviveu? Ele não estava em Jinjago no momento em que o reino foi destruído. Ele estava fora em alguma missão e quando voltou, a única coisa que sobrou da terra dele foi um grãozinho de areia que ele carrega num colar, né, no peito dele. E aí a Zent também sobreviveu porque ela estava em algum outro reino. Dragões, como a gente já sabe desde os episódios piloto da série original, conseguem transitar entre os reinos. E aí beleza, né? O local tá mó acabado, o Arrakor tá todo para baixo. E aí a Zent acaba o alertando sobre os Howlers. O Arrakor fica horrorizado com isso. Ele até diz, ei, peraí, mostrem suas mãos. E elas mostram e vem que... E ele vê, né, que realmente elas foram marcadas. E ele diz, vocês usaram as pedras Seekers sem orientação? A Nia confirma. E aí o Arrakor explica. Os Howlers, na verdade, são maldições em forma de espectros. E são ativadas quando alguém faz mau uso de artefato dos Jin. E para melhorar a situação, a única fraqueza dos Howlers é magia dos desejos dos Jin. Ou seja, o Arrakor meio que seria a única opção delas. Só que aí que tá, ele não pode ajudá-las porque ele perdeu a magia quando Jinjago foi destruída. A Nia diz, ué, mas há 5 minutos atrás você não estava ameaçando soltar magia na gente? Ele, não, era um blefe, eu sou impotente, não tem nada que eu possa fazer. E aí a Nia até diz, não, tá, relaxa, pelo menos a gente conseguiu despistar os Howlers, isso que importa. Ai, 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 quem dera fosse tão simples assim. O Arrakor diz que a chance de serem encontradas é 100%, pois uma vez marcada, meu filho, os Howlers vão te perseguir aonde quer que você vá nas terras da fusão.
E uma vez que você foi encontrado, os Howlers vão drenar a sua energia vital, assim como a de qualquer ser vivo à sua volta. Ou seja, embora apenas a Nia e a Sora tenham sido marcadas, por tabela, por estarem junto delas, o Ryu, o Jiro, a Zent e o próprio Arrakor estão em perigo. Nessas horas, as marcas dela começam a brilhar e uma das pedras Seeker ativa um olho lá brilhante, revelando que o grupo foi encontrado. O Arrakor se esconde e as duas ninjas partem para a luta. A Sora mais uma vez tenta convencer o Jin a ajudá-los, mas ele se recusa. E a Sora acaba refletindo que o comportamento pessimista do Arrakor tá sendo um saco, uma chatice. Mas isso não tá muito diferente de como ela está agindo com a Nia. Então, se a carapuça serve, né? Mas enfim, a Nia tenta encorajar o Arrakor dizendo que ninguém é impotente. E nessa hora o grãozinho de areia que ele carrega acaba brilhando e cresce um pouquinho, o que confunde o Jin. E aí a Sora percebe. Foi a esperança que causou esse efeito. E ela até faz uma analogia. Vamos dizer que esperança seja o equivalente a um desejo, pois a gente está desejando, a gente está acreditando muito, desejando que vamos ter sucesso. E isso acaba afetando o grão do Arrakor, deixando ele brilhante e aumentando em tamanho. Ou seja, se elas continuarem ali, perseverando, batendo na tecla de que vão conseguir vencer a luta, basicamente a esperança delas vai alimentar o grãozinho de areia do Arrakor, revitalizando Din Djago. E é assim que elas vão conseguir derrotar os Howlers. Ou seja, elas continuam acreditando, continuam tendo esperança, o grão vai crescendo mais ainda. E o Arrakor, ele recupera a esperança que ele havia perdido e decide ajudar. Tanto é que ele pede para Nia e para Sora fazerem desejos. E é justamente o que elas fazem. A Sora deseja que ele as ajude. E ele vai e invoca algumas lâminas que jogam os Howlers para longe. E a Nia deseja que os Howlers sejam dissipados. E é assim, com um golpe certeiro, o Arrakor os derrota. Só que aí ele fica exausto e acaba desmaiando. Então, como forma de agradecimento, a Nia e a Sora resolvem redecorar, né, a caverna do Jin, deixar o lugar organizado. Ele acorda meio confuso, né? A gente venceu, né? Elas confirmam, ele fica mais tranquilo, demonstra que está grato por isso, pois há muito tempo que ele não consegue lançar magia. E foi justamente aquela vitória que o fez se sentir novamente como um Jin. E agora o grão no colar dele está do tamanho de uma pedra, o que acende uma fagulha maior de esperança dentro do Arrakor, de restaurar Din Djago, caso, é claro, ele continue realizando desejos por aí. E aí, se sentindo endividado, ele oferece sua ajuda para ajudar a Nia e a Sora a localizarem o núcleo de dragão amarelo. E aí, enquanto isso tudo está acontecendo, o Sr. Frohike decide reunir os pertences dele e deixar o monastério, o que deixa o Zane bem surpreso. E aí o Frohike diz, seguinte, eu não quero decepcionar vocês com o tanto que eu tô errando, que eu tô falhando aqui. Mas o Zane explica que todo mundo passa por um período de ajuste na vida, cada um tem uma curva diferente de aprendizado. E o Sr. Frohike tem o potencial de ser um excelente guardião ajudante de monastério, o que deixa o Frohike bem mais calmo. Ele até pergunta se vai ficar conhecido como o pior ajudante, mas ele diz, olha, nós nunca tivemos alguém ocupando o cargo, você é o primeiro, ou seja, você já é o pior guardião ajudante de monastério, mas você também é o melhor guardião ajudante de monastério. Ou seja, você é o melhor e o pior ao mesmo tempo, porque só você teve esse cargo. Independente, você é digno e você faz parte da nossa equipe. E assim o episódio se encerra. Bom, na verdade o episódio se encerrou com o Arrakor decidindo que ia ajudar as duas. Mas eu reorganizei os eventos aqui para ficar melhor do que ficar indo e voltando, ok? Eu achei que ficou uma forma mais dinâmica assim de contar a história, né, através das reviews em Dragon's Rising, porque o que mais temos é mudança de ponto de vista. Então realmente eu vou ficar fazendo assim, sempre que um episódio ficar tipo, pra lá e pra cá, que nem aquele do flashback da Sora,
eu vou decidir em que momento da história fica melhor para contar tal segmento e depois eu vou intercalando, beleza? Mas enfim, para as trivias, as curiosidades desse episódio. A Hannah Lee Cook, que foi a roteirista desse episódio, foi a principal responsável pela fala do Zane sobre 61.696 horas de serviço. Naquela cena em que o Frohlich tá escovando o chão, né? O Zane diz, você vai terminar em aproximadamente essa quantia de horas. Isso é uma referência à data de nascimento do irmão dessa roteirista, que foi 16 de junho de 1966. Vocês, Rodrigo, 61.696? É porque nos Estados Unidos eles trocam eles botam um mês primeiro e depois a data. Então, 6 do 16 de 96, na verdade seria 16 do 6 de 96, ok? Ficou bem confuso, mas acho que vocês entenderam. A Nia, ela, quando tá falando com a Sora, né, que o Mestre Wu disse uma vez que nem toda lição de Spinjitzu era sobre luta, isso é quase idêntico ao que o Mestre Wu falou pros ninjas lá no comecinho da série original, acho que foi no episódio 5. É uma fala bem parecida, não vou lembrar agora, mas é algo mais ou menos assim mesmo. Na cena em que a Nia e a Sora estão entrando na tumba subterrânea, é possível ouvir o tema do Nadakan tocando de fundo, é bem bacana. E já que entramos nesse tópico de temas musicais, na cena em que os Howlers aparecem pela primeira vez, dá para escutar o tema do Morrow. Isso mesmo. O quebra-cabeças que o Arrakor tá montando lá na caverna dele é o mesmo da pintura feita pelo Kilo lá no segundo episódio da temporada 11 da série original, quando os ninjas vão visitá-lo em Cryptarium. A destruição de Jinjago é abordada, revelando que apenas um grão de areia restou após a destruição do reino. Também foi revelado que os poderes dos Jin estão intrinsecamente ligados ao próprio reino de Jinjago, ou seja, a magia dos Jin vai depender fortemente da existência e estabilidade do reino. E vice-versa também, ou seja, o reino depende da estabilidade, enfim, vocês entenderam, né? A Nia e a Sora mencionaram que Jinjago pode ser restaurada, contanto que o Arrakor continue mandando potência de magia dos desejos, realizando o desejo da galera. Porque eles compartilham a conexão. O reino só existe graças à magia e a magia só existe graças ao reino. Inclusive já perguntaram ao Doc Wyatt se isso também se aplica aos habitantes. Ou seja, teria como o Arrakor trazer os habitantes de Jinjago, tipo o Rei Kanjikan, de volta? Olha, a resposta dele é a seguinte. O Arrakor tem capacidade de trazer os Jin de volta, assim como os dragões. Porém, o Doc Wyatt não pode confirmar se isso vai acontecer ou não na série. E é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for